pessoal. Boa tarde novamente. É um prazer apresentar o Fernando. A gente estava conversando um pouquinho, não o conheci, né? O Fernando fez engenharia elétrica em, como que é mesmo? Hoffenburg. E mecânica. E trabalha com essa área de data analytics e tal, e vai ser a apresentação da noite, da tarde, não noite. Então, fica à vontade, Fernando. A gente tem feito algo mais, não de se você não se importar, às vezes pode até aparecer questões no meio da apresentação, mas estamos tentando fazer algo mais informal, mais... Tá? Certamente. Bom, boa tarde a todos. E a ideia assim é que nós façamos algo bastante interativo aqui. Então, fiquem à vontade para perguntar, indagar, comentar. E a ideia hoje é dividir algumas ideias, conceitos e algumas histórias de guerra na trincheira, né, sobre esse tema de analytics no mundo real, né? O que estão fazendo as empresas, o que vai bem, o que não vai bem, e francamente, alguns mitos que nós vemos se desenvolverem e crescerem de uma maneira bastante acelerada em várias indústrias no Brasil. Então, um pouquinho da minha história. Eu sou engenheiro mecânico de formação. Estava comentando com o professor que eu sim passei no vestibular da Poli, cortaram meu cabelo, eu joguei futebol no Tejo. Naquela época ainda tinha todo o tema dos trotes. Acho que hoje não é mais possível, mas naquela época ocorria tudo isso. Mas eu não terminei a Poli. Eu na verdade, fui para a Alemanha, fui para a Universidade de Offenburgo, fiquei lá, na verdade, acabei ficando 6 anos. Eu brinco que eu gostei tanto do curso de engenharia lá que eu fiz questão de terminar em 3 anos. Tanto que eu gostava do curso de engenharia lá. Mas depois de formado, eu fiquei 2 anos trabalhando na indústria automotiva. Na Alemanha, nós desenvolvíamos autopeças e materiais de transmissão para a indústria automotiva perto de Stuttgart. E daí eu cancelei a Europa, fui para os Estados Unidos, fiz o meu MBA, e daí eu entrei em uma jornada mais voltada em negócio, para negócio. Então, fiz o mestrado em TRAC, eu fiz um doutorado sobre governança corporativa em Keenan Flagler, e aqui a gente realmente começa a ter uma exposição bem mais pesada para temas quantitativos complexos, né? Eu imaginava que a faculdade de engenharia nos traria temas quantitativos complexos. Eram complexos, mas assim, na hora de você criar uma tese de doutorado é um outro nível de complexidade, mas também de oportunidades. E eu acabei indo para esse tema de dados analytics porque, no final do dia, o processo decisório, que décadas atrás eram muito mais intuitivos do que baseados em fatos, hoje, na verdade, conseguem ser informados de uma maneira rápida, barata, eficiente, econômica, por dados. E a maneira como nós vemos isso ocorrer é mais ou menos isso. Então, os chineses têm aquele ditado, né, ou maldição, que vivamos em tempos interessantes. Então, hoje, realmente vivemos um tempo bastante interessante. O que temos aqui é curvas de maturidade de diferentes tecnologias desde os anos 50, que vemos hoje aqui uma convergência de vários temas bastante impactantes ao mesmo tempo, né? Então, era interessante utilizar o Google Words para mensurar a frequência do termo Big Data, utilizado alguns anos atrás, cresceu muito rapidamente. Analytics, e hoje em dia é muito difícil entrar em uma reunião de negócio onde alguém não menciona a inteligência artificial. Como se a inteligência artificial fosse resolver todos os problemas de negócio de todas as organizações ao redor do mundo. E é curioso, porque quem dedica a carreira e quem dedicou a carreira ao tema de inteligência artificial sabe que provavelmente nós estamos vendo a terceira bolha de IA, né? A primeira bolha de IA lá nos anos 50, onde Herb Simon e o pessoal de Carnegie Mellon fizeram muito progresso muito rápido, e daí você tem um descolamento entre expectativa e realidade. Daí o mundo real imagina que tudo vai ser resolvido, nada é, e daí entramos no que os acadêmicos chamam da idade Ice Age, né? a idade do gelo de inteligência artificial, que está aquecendo rapidamente de novo, né? Vivemos agora um degelo bastante
bastante rápido, eu vou arriscar e dizer que talvez nós voltemos a um tema que vai ter provavelmente mais um Ice Age em um futuro não muito distante, mas não pelo fato de que a tecnologia entrega ou não entrega, mas é mais pelo tema de que descolamento de expectativas versus o que conseguimos entregar hoje, que não só é tecnicamente viável, mas também economicamente viável. E, pessoal, com um orçamento infinito, dá para fazer muita coisa. No mundo real, infelizmente, os orçamentos são finitos. E as pessoas que vão aprovar ou reprovar projetos precisam levar isso em consideração. Então, sim, é um risco que ocorre hoje, mas vivemos, sim, tempos muito interessantes, porque o que isso traz para nós, essa convergência de tecnologias aqui, é essencialmente uma explosão de possibilidades. Então, hoje temos muito mais possibilidades do que tínhamos no passado. Mas o tema de hoje não é todas as linhas, mas é uma linha só, que é a linha de dados e analytics. E seria uma ironia nós lidarmos com o tema de dados e analytics de uma maneira qualitativa. Então, gostamos de medir tudo. Uma das coisas que nós medimos é justamente a maturidade organizacional desse tema de analytics em diferentes organizações. Então, criamos uma régua de maturidade, nota 1, extremo esquerdo, a nota 5, extremo direito, e observamos e trabalhamos com várias organizações e conseguimos, então, posicionar essas empresas em termos de maturidade ao longo dessa régua. E aqui surgem algumas conclusões interessantes, né? Uma hipótese que nós tínhamos internamente é as empresas que operam em indústrias muito ricas em dados, exemplo, banco, exemplo, telco, deveriam, em teoria, estar mais maduras do que outras, né? Enquanto empresas que são menos ricas em dados, recursos naturais, por exemplo, veríamos isso lá à esquerda. Não é o que ocorre aqui. Aqui nós podemos encontrar empresas do setor financeiro no extremo esquerdo e no extremo direito. Uma das empresas que se desenvolveu de uma maneira impressionante, Procter & Gamble, que vende produtos de consumo, que não seria um lar natural para uma empresa muito sofisticada em dados e analytics. Mas é uma foto interessante que nós observamos hoje. E a pergunta que vocês talvez fariam é, mas como é que vocês compõem esta régua de maturidade? São 5 dimensões. E o tema desse nosso debate interativo de hoje é fatores não óbvios. E quando eu digo não óbvio, muito à luz dos mitos que nós vemos nas empresas e organizações hoje. Um mito bastante curioso que nós vemos é, puxa, vamos experimentar com dados. Está todo mundo fazendo isso, queremos fazer também, então contratamos 2 ou 3 ou 4 cientistas de dados, instalamos Hadoop e voilá, problema resolvido. Então, a parte muito óbvia aqui é que sem dados, técnicas e ferramentas, com certeza não dá para fazer análise. Ok, é o óbvio, mas esse mito acaba obfuscando e escondendo o fato de que para você transformar ou sair de um laboratório em escala artesanal, em um ambiente fechado, experimental, para uma nova competência que realmente opera em uma organização, você precisa olhar processo, você precisa olhar talento, você precisa olhar cultura e, essencialmente, tudo isso alinhado com a estratégia da organização. Então, a nossa maneira e o nosso modo de pensar em termos de capacidades, competências de analytics, essencialmente se desdobra em 5 dimensões. A primeira é a estratégia de liderança. Esse tema é muito importante. Por que estratégia? Porque ninguém vai investir nisso em um vácuo. Eu preciso entender se o objetivo estratégico da organização nos próximos 2, 3 ou 4 anos é crescer receita, cortar custo, eficiência de capital, inovação, o que é que seja. Mas tudo que eu vou fazer em termos de dados e analíticos deveria estar absolutamente acoplado a esse objetivo estratégico. Caso contrário, não vamos observar nenhum progresso. E um erro comum que nós estamos observando, não só no Brasil, ao redor do mundo, é que vamos criar, então, uma nova área de analytics. Vamos criar uma área de CDO, Chief Digital Officer, qualquer coisa que seja. Ok, muito bom. Perfeitamente. Qual é o mandato dessa pessoa? Fazer tudo. Pode ser receita, pode ser custo, pode ser.
O problema é o seguinte, se você não deixa muito claro qual é o mandato dessa pessoa, você também não vai conseguir medir o desempenho dessa pessoa. Essa pessoa vai ser puxada para todos os cantos da organização, todo mundo vai ficar bastante frustrado com a situação, mais cedo ou mais tarde essa pessoa é ejetada. Então, na última pesquisa que nós fizemos em conjunto com a MIT, há uns 3 anos atrás, a conclusão era que muitas empresas sim começam a criar essa nova área de analítica digital, por um lado. Por outro lado, esse é um cargo com duração muito rápida. Então, as pessoas duram no cargo no máximo 1 ano e são ejetadas, porque, razão número 1, porque não necessariamente está diretamente acoplado com a estratégia de negócio. Primeira razão. Segunda razão é a tomada de liderança. Então, se o líder da organização não entende que este é o caminho e que é importante desenvolver algo nessa direção, nada vai para frente. Então, recentemente, eu estive em uma organização do setor público brasileiro e o presidente da organização pediu para nós fazermos um workshop sobre esse tema aqui. E ele abriu o workshop dizendo, pessoal, esse tema é muito importante para a gente, vocês sabem que o nosso planejamento estratégico nos incentiva a buscar um crescimento de 30% a 40% em 4 anos, nós não vamos conseguir fazer isso sem novas fontes de receita. Uma das principais fontes de receita que nós temos em mente é monetização de dados. Portanto, esse tema é importante. Essa é uma maneira bem interessante de você iniciar uma jornada, porque a liderança está engajada, está comprometida com isso, bem dito o presidente número 1, e número 2, alinhado com o objetivo estratégico. Então, sem essa dimensão número 1, você acaba, na melhor das hipóteses, com uma equipe muito júnior, trabalhando lá na garagem, que no final do dia pode ter alguns brinquedos interessantes, né? Mas o brinquedo jamais vai sair da garagem para realmente transformar a organização. É um fator que, infelizmente, ainda parece ser não óbvio no Brasil, mas não só no Brasil, ao redor do mundo também hoje em dia. Então, esse é o primeiro. Segundo lugar, investimentos. Ok, sabemos qual é a estratégia. Número 1. Número 2, os líderes da organização estão comprados e comprometidos a fazer acontecer. Isso, classicamente, então, vai tomar forma em um programa que se desdobra em projetos. Então, deveria, sim, ter um escritório de PMO, um Program Management Office, para acompanhar isso tudo. Tem que ter orçamento, tem que ter equipe, tem que ter... E, by the way, precisa ter uma medição de retorno de investimento. Sem retorno de investimento estimado, muito provavelmente a liderança não vai aprovar os fundos necessários para fundiar cada iniciativa. E esse é um tema curioso e controverso ao mesmo tempo, porque algumas iniciativas são facilmente quantificáveis, outras menos facilmente quantificáveis. Então, uma organização bastante sofisticada nesse meio é a Amex. A Amex Global sabe exatamente qual vai ser o orçamento deles para analytics de dados e Big Data e Machine Learning e Inteligência Artificial no ano que vem. E eles se comprometem, eles sabem que 90% desse pool de recursos tem que estar detalhado em projetos com ROI pré-aprovados. 10% entendemos que são tecnologias ou aplicações que são incipientes, não conseguimos medir o resultado ainda, mas nos damos a liberdade de poder experimentar com 10% de um orçamento que não é tão pequeno assim. Funciona. Funciona, mas sem ter o ROI, a medição do ROI, mais cedo ou mais tarde, quem está assinando o cheque, para de assinar o cheque. Nos últimos ano e meio, eu ajudei a estruturar 8 diferentes centros de excelência de analytics em empresas no Brasil. E é interessante, porque alguns deles nascem com um propósito muito claro, tem outros que primeiro nascem e depois a liderança pergunta agora como é que eu vou fazer dinheiro com isso. Assim, esse provavelmente são organizações que não vão ficar muito comprometidas nessa rota, nessa trajetória por muito tempo. Mas sim tem que ter projeto, tem que medir investimento, tem que medir retorno. Então, esse é o número 2. Um fator não óbvio e interessante também é o tema de talento e organização. E aqui eu vou fazer uma conexão com um dos mitos mais curiosos e divertidos, que é, vou contratar 3 cientistas de dados, colocar o Hadoop e fechou o problema. Ok, você vai precisar de um cientista de dados, mas no final do dia,
para realmente chegar ao resultado final, com esse tema você vai precisar montar uma equipe que é multidisciplinar e transversal. O cientista de dados é um papel importante, mas você precisa de um engenheiro de dados também. O cientista de dados não vai querer sentar do lado do cara de TI para extrair o dado, limpar o dado, e assim por diante. Você vai descobrir que você talvez não tenha ambiente para fazer isso. Então, um skill de arquitetura de dados talvez seja interessante e importante. Além disso, é bom que você envolva o negócio ou o usuário desde o início. Caso contrário, você corre o risco de desenvolver algo que é irrelevante para o negócio. Então, traga alguém que conhece o processo. Ok. Agora você precisa trazer alguém que é o tradutor da necessidade, e esse cara vai ajudar você a estimar o ROI dessa iniciativa ou desse portfólio de iniciativas. E olha que interessante, eu já mencionei para vocês uns 4 ou 5 perfis e skills muito distintos. E montar essas equipes a nível de projeto é bastante interessante. Mas uma organização que não dedica esforço para identificar exatamente qual vai ser a minha demanda em termos de talento, não vai conseguir, de novo, tirar as boas ideias do laboratório para transformar a organização. Dados, técnicas, ferramentas, acho que essa é a parte talvez óbvia, né? Mas mesmo nessa parte óbvia aqui, existem alguns temas interessantes, e essencialmente esse tema de coexistência ao mesmo tempo do mundo velho com o mundo novo. Então, como é que você vai conviver uma organização onde você tem um legado e você tem arquitetura nova, e como é que você governa isso tudo? São temas técnicos bastante interessantes, porém, acho que são mais óbvios. E, finalmente, disseminação e cultura. Isso a gente poderia resumir como um calcanhar de Aquiles. Porque depois que você fez 1, 2, 3, 4, deu um trabalho violento, daí você entregou um produto sensacional para um cliente. Vamos dizer que um cliente é o vice-presidente de vendas, e ele precisa implementar uma estratégia de precificação ótima, pricing. Você fez um projeto sensacional, várias análises, a recomendação é, esse é o preço ótimo para esse canal, para essa região, para esse produto é, digamos, R$ 9,25. O cara olha e fala, interessante, a minha intuição diz que eu deveria cobrar 8. Ele vai lá e põe 8. Então, o tema da disseminação da cultura leva tempo, e é trabalhosa, e existem maneiras e mecanismos bastante interessantes para você lidar com isso. O primeiro mecanismo é traga esse cara para dentro do projeto cedo. Se você construir uma caixa preta e você espera que o decisor vá tomar decisões ao redor da caixa preta, não vai funcionar. Uma tática, uma maneira interessante faça o tomador de decisão ser um co-criador da caixa preta. A caixa preta torna-se, entre aspas, um bebê, um nenê dele ou dela, a pessoa se sente dono, e à medida que a pessoa entende como funciona ou não funciona, deixa de tomar essas características de caixa preta e torna-se uma ferramenta bastante útil de tomar de decisão. Mas esse tema de disseminação e cultura tipicamente não é formalizado. Tipicamente as pessoas e organizações deixam como se tivesse vida própria. Mas a nossa recomendação é que não deveríamos deixar isso ter uma vida própria. Existem maneiras bastante interessantes de você direcionar esse processo em uma direção que é bastante produtiva para todos. Então é isso. Acho que agora é um bom momento para eu fazer uma pausa e perguntar se tem perguntas. Alguém quer aproveitar? Eu tenho uma. Por favor. Assim como, por exemplo, no software, a gente tem o modelo CMM, não sei se... Sim. Tem uma equipe que vai fazer essa análise para ver o Capability Maturity Model envolvido. Como que você consegue definir para essas empresas, você colocou esse nível de maturidade de competências e dados? E, por exemplo, você mostrou no slide anterior uma régua, né? Sim. Com as empresas, os processos delas, os insights, as estratégias, foram disponibilizados para se chegar naquele ranking? Sim. Na verdade, por detrás de cada uma dessas 5 dimensões, nós temos de 5 a 15 questões por dimensão. Então, isso na verdade, é um questionário estruturado. Acho que no total são 63 questões.
E eu preciso montar uma amostra representativa das pessoas que eu vou entrevistar na organização, e a partir de 5, 10 entrevistas, com esse questionário padrão, eu consigo posicionar a empresa. É você quem faz Sim. E Sim. você que montou essas questões, tipo um survey assim? A nossa equipe global, e da qual eu faço parte. Isso é disponível? Não quero. Conversamos depois. Mas é porque é muito interessante, e assim, a gente, né, eu e mais, o Pedro não está, mas a gente da academia não tem envolvimento, mas me pareceu muito bacana. Okay. Acho que a resposta oficial, essa é uma ferramenta proprietária nossa, investimos muito recurso para chegar ali, mas podemos conversar a respeito. Por favor, não quis ser indelicado nem nada nesse tipo. Boa tarde, Fernando. Boa tarde. Se quiser disponibilizar a informação, a gente agradece. Não, é uma pergunta um pouco mais paradoxal, digamos assim. Tá bom. Quando a gente fala da parte da prática avançada em dados e técnicas, eu trabalho no Itaú e eu vejo um problema contraditório muito forte. Tá bom. Como é que eu concilio a utilização de dados para formato experimental contra uma governança de dados mais segura? Porque, assim, uma coisa que eu encontro muito forte tem muitas áreas de negócios que eles têm boa vontade, querem usar os dados, mas eu não consigo ter acesso ao dado porque a segurança não me permite. Como é que a gente quebra isso? Através do CEO? Tem uma mágica secreta? Esse é um dilema clássico interessante, porque em várias organizações é mais rápido você estruturar um ambiente experimental na nuvem Big Data do tipo Hadoop do que você montar um esquema de governança de dados. Então, no final do dia, você primeiro montou o ambiente e agora todo mundo começou a trabalhar com o ambiente até que a situação se torna tão caótica ou insegura que a organização é forçada a colocar o breque nisso tudo e dar um passo atrás e estruturar o tema de governança e segurança para depois voltar para a nuvem. Acho que alguns princípios interessantes aqui são, em primeiro lugar, não tratar todos os dados da mesma maneira. E nós gostamos de usar a analogia, né? Toda organização tem 3 tipos de dados. Tem a primeira classe, a classe executiva e a classe econômica. A primeira classe é o seu dado confidencial, talvez regulatório, se você trabalha no mercado financeiro. Esse negócio sim tem que estar a 7 chaves, maior nível de segurança possível e, infelizmente, nem todo mundo vai ter acesso. É um extremo. E esse negócio vai morar em um repositório ou um ambiente super seguro que vai ser caro, diga-se de passagem. Um extremo. Outro extremo é a classe econômica. Puxa, o seu banco, o seu CRM gostaria de fazer campanhas. A gente poderia utilizar dados do Facebook ou, sei lá, do Google? Sim, você vai lá, extrai, coloca no repositório. Quem pode ter acesso a isso? Todo mundo. Então, são extremos aqui, mas um princípio importante é não tratar todos os dados da mesma maneira. Deixar muito claro que diferentes níveis de segurança e acessibilidade para diferentes níveis de importância dos dados. Acho que esse é um princípio importante. Outro princípio importante e algumas organizações fazem isso muito bem, é separar o ambiente de produção do ambiente experimental, de uma maneira bastante clara, né? Então, as pessoas querem experimentar, ok, aqui está o ambiente experimental, você pode experimentar sem grandes riscos, sem colocar aí em risco uma operação bancária, por exemplo. É um segundo tema importante para levar em consideração. Tem um terceiro princípio que nem todas as empresas utilizam, que é o tema da reutilização. Então, Data Lake, sim, deveria ser lar de dado estruturado e não estruturado. Por um lado, agora, por outro lado, existe um grande potencial em um catálogo de dados, metadados, com definições bem claras, porque sim, significa um investimento no curto prazo, mas o que você economiza de esforço no médio e longo prazo é boçal, é muito violento. Nós tivemos em organizações onde CRM, por exemplo, 80%, 85% da modelagem lá é repetida, já foi feita antes. São variáveis que já foram extraídas de uma maneira similar em um passado não muito longínquo,
mas ela precisa reextrair dela, precisa ser extraída de novo e trabalhada um pouquinho só para fazer a próxima análise. Então, um trabalho de estruturação aqui poderia te economizar, nossa, 80% do seu esforço. Agora, dá trabalho. Então, é um investimento que claramente se paga. Uma resposta longa para uma pergunta curta, mas eu espero que eu tenha endereçado. O que mais? Mais alguém? Acho que podemos dar continuidade. Então, aí, no final, qualquer coisa eu volto. Então, uma pergunta que me fazem com frequência, tá bom, eu sou nível 1 aqui, eu não tenho roadmap de investimento, eu não tenho alguma organização definida, eu tenho dados estáticos, eu não tenho cultura, não tenho processo, não tenho nada, como é que eu saio do 1 para o 5? Né? Então, e são tipicamente 7 desafios. Eu vou falar, então, um pouco sobre esses 7 desafios, como a gente chega lá. Eu acho que o primeiro desafio é ter uma visão traduzida em blocos de atividades. Onde você quer chegar com isso? Você está fazendo dados, analytics, machine learning, inteligência artificial, só porque é bonitinho, sexy, ou porque você tem um objetivo organizacional por detrás? Se você tem um ou vários objetivos organizacionais por detrás, é interessante colocar isso em uma página. Então, isso aqui é uma página de um cliente nosso futuro em uma página só. Está aqui, todo mundo entende. Todo mundo que está na organização entende. Porque aqui tem, obviamente, palavras de vocabulário contextual que só quem vive lá dentro compreende, mas está muito claro onde eles querem chegar e deveria ser visível para todo mundo. Então, para chegar a essa visão, sim, tem um trabalho interessante investido por detrás disso, mas todos sabem onde queremos chegar e é o que vocês podem colocar nas suas paredes se vocês quiserem. Mas, sem uma visão, esse negócio fica desgovernado literalmente. Então, número 1, essa visão. Ainda como parte número 1, traduzida em blocos de iniciativas. Eu tenho uma visão. Como é que eu chego lá? Um portfólio de projetos. Como que, então, eu construo um portfólio de projetos? Esse aqui foi um esforço bem interessante que nós fizemos, uma empresa brasileira, e a resposta era, sabemos onde estamos, sabemos onde queremos chegar. Onde nós chegamos lá? Nós fizemos 10 sessões de design thinking com eles, nós levantamos uma série de problemas de negócio, traduzimos em oportunidades que, então, se concatenaram e foram priorizadas em ideias e pronto, agora eu tenho 38 iniciativas. São 38 projetos distintos, com dono, com escopo, com prazos, que me ajudam a tirar da situação atual para a situação desejada, para entregar uma visão como essa, por exemplo. Então, uma visão traduzida em blocos de iniciativas é algo bastante importante. Talvez é digamos, o desafio mais importante de todos. Então, esse é o primeiro desafio. O segundo desafio é o seguinte, organização. Então, compreendemos, e muitas organizações compreendem, que se eu vou ter uma agenda, um certo nível de ambição, eu vou precisar ter pessoas dedicadas para fazer acontecer. Daí um pano de fundo para a criação do Centro de Excelência de Analytics, para o COE de Analytics, ou para uma área chamada de Chief Data Officer ou Chief Analytics Officer, e assim por diante. A pergunta é, o que faz essa pessoa? Qual é o mandato dessa pessoa, dessa organização? Aqui nós vemos, tipicamente, 6 distintos mandatos distintos. Né? E nós percebemos que o mercado, tipicamente, tem 2 tipos de CDOs. Vamos dizer, da linha para baixo e da linha para cima. Da linha para baixo é o que nós chamamos de cozinha. O CDO vai ter como responsabilidade ter e oferecer dados governados, seguros, limpos, com qualidade para toda a organização, em plataformas que todos têm acesso, ao redor de processos e ferramentas que são aderentes à necessidade do negócio. Então, daqui para baixo é que nós chamamos de cozinha, e quase todos os CDOs já nascem com essa responsabilidade. Alguns CDOs já nascem com uma responsabilidade mais ampla, que é da linha para cima. Esse cara faz modelagem de dados, portanto, tem uma equipe de ciência de dados. Esse cara ajuda o negócio a interpretar análises e a tomar decisões melhores, inclusive medir o resultado na ponta. Você perguntava, puxa, daquelas organizações lá atrás, quais são mais maduras? As de baixo ou as de cima? Na verdade,
Tanto faz. Nós conhecemos organizações cujo CDO tem um mandato daqui para baixo, que são super sofisticadas e funciona bem. Nós vemos organizações onde o mandato é mais amplo e também funciona bem. O mais importante aqui é deixar claro qual é o papel dessa organização. E daí, depois que eu deixei claro qual é o papel da organização, precisamos definir se esse negócio vai ser centralizado ou descentralizado. O nível 5 significa que eu centralizei tudo no CDO. O nível 1 significa que eu deixei isso no negócio, nas pontas. Então, aqui é um tema bastante interessante, exatamente qual vai ser o papel e a responsabilidade dessa área do CDO versus TI versus área de negócio. Esse é um segundo desafio bastante interessante e algumas organizações conseguem acertar isso em um nível macro. Então, sim conseguem definir nesse nível de detalhe o que a pessoa vai fazer, o que a pessoa não vai fazer. A complexidade começa quando você tenta baixar isso um nível. Aí o dia a dia fica complexo, porém há mecanismos para fazer acontecer. Porém, esse faz parte de um desafio importante. Assim, sem determinar como é que, assim, quem vai ser responsável por orquestrar esse portfólio de projetos, o negócio não vai para frente. Então, esse é o segundo desafio. Terceiro desafio, e eu já falei isso um pouco anteriormente, que é o tema de composição de equipes de gestão de talento, que tipicamente é transversal e tipicamente é multifuncional. Um dos mitos do mercado é que eu contrato cientista de dados e problema resolvido. Na verdade, a maioria dos projetos vai sim demandar vários tipos de skills diferentes, isso aqui é só um exemplo ilustrativo. Conhecemos projetos com 10, 15 skills diferentes, conhecemos projetos mais simples com 2 ou 3 skills distintos. Mas hoje o elo fraco dessa cadeia é esse papel aqui, é do tradutor. O elo do business partner, digamos assim, o cara que realmente conhece a necessidade do negócio. Sem esse tradutor, para entender como é que essa iniciativa poderia realmente fazer a diferença do negócio e traduzir isso para essa equipe de experts, corremos um risco muito forte da iniciativa se desconectar com a real demanda do negócio. Curiosamente, as pessoas imaginam, puxa, os profissionais mais bem pagos, demandados hoje são os cientistas de dados, né? Sim e não. Sim e não, porque esse mercado sim está inflacionado por um lado, por um outro lado, formar esse tradutor aqui é mais demorado e o pool de talento é mais restrito ainda. Então, acho que uns 2, 3 anos atrás eu recebia muita demanda de quem são os cientistas de dados. Hoje, os telefonemas que eu recebo é quem são bons tradutores? Porque esse tema de ciência de dados já começou a ser equacionado de uma maneira ou de outra. Mesmo assim, o desafio fica. E um desafio super importante é que o tema de talento. E como é que nós, então, compomos essas equipes para entregar cada projeto nesse programa de transformação. Desafio número 4, modelo operacional sob medida. Isso é interessante também. Eu posso centralizar tudo, eu posso descentralizar tudo. Eu posso dizer para a empresa, olha só, Johnson & Johnson, cada um faz o que quer. Então, a área de vendas vai ter os seus modeladores, a área de supply chain vai ter os seus outros modeladores, o cara de marketing vai ter a sua outra equipe, e beleza. Isso tem alguns benefícios, né? Então, eu tenho sim, bastante capacidade de... Está invertido, né? Mais próximo do negócio eu estou mais próximo da necessidade por um lado, por outro lado eu tenho menos capacidade de ter sinergias em termos de recrutamento, em termos de capacitação e assim por diante. O modelo centralizado e o modelo descentralizado tem prós e contras. O que nós estamos vendo ao redor do mundo é quem era descentralizado está indo para um modelo mais sob medida, que é o meio, e quem era centralizado, mesma coisa. Então, a conclusão interessante que surgiu recentemente aqui sim é possível desenhar um modelo operacional que balanceia os pontos positivos de centralizar versus descentralizar sob medida para a organização. E as organizações que investem esforço para
entender o que vai ficar na ponta e o que vem para a área do CDO, tipicamente conseguem colher resultados interessantes. Então, modelo operacional é esse desafio número 4. Desafio número 5, processos claros para todos. Lembrando que o tema processos é uma dimensão dedicada, né, no nosso modelo de maturidade. Por que isso é importante? Vamos resgatar aqui esse ciclo de análise. Começamos com dados, extraímos os dados, tratamos os dados, preparamos os dados para uma análise. Executamos a análise, o analytics. Vou criar os modelos, vou calibrar os modelos, vou aferir o resultado, checar com o negócio se faz sentido ou não. Ok, vamos chegar a uma conclusão. Imaginemos que conseguimos, então, produzir em laboratório, de forma artesanal, um modelo que vai fazer diferença para o negócio. Agora vem o desafio de verdade, que é industrializar isso. Tirar do laboratório e realmente fazer esse negócio funcionar no dia a dia da organização. E a alegoria que eu gosto de aplicar aqui é a seguinte. A indústria automobilística vai construir um protótipo. Esse primeiro protótipo, tipicamente, é feito à mão. Caríssimo, certamente vai demandar ajustes, mas não é escalável. Existe um desafio de engenharia bastante significativo entre transformar esse protótipo em algo que pode ser massificado, produzido em massa. É exatamente isso que nós estamos falando aqui. Um modelo e uma solução pode funcionar muito bem no laboratório, em forma experimental, mas colocar isso em escala, na operação, no dia a dia, traz uma série de novos desafios e muitas empresas subestimam esses desafios e o quão difícil é fazer isso. Isso significa sentar com o negócio e revisar processos, isso significa sentar com o negócio e contratar gente nova ou capacitar pessoas que já estão lá dentro. São temas bastante trabalhosos e interessantes. Para daí, então, chegar na operação no Go Live. Eu acho que a situação mais prevalente hoje em várias indústrias é muitas empresas experimentando e chegando até aqui. E bastante investimento sendo aplicado até aqui. Daqui para frente, poucas ideias ou poucas soluções, poucos modelos realmente estão sendo desenvolvidos e entregando o benefício que poderia entregar. Eu acho que eu não preciso mencionar para vocês que o retorno do investimento só chega aqui, né? O retorno do investimento não chega aqui. Então, o elo fraco da cadeia, ou o local onde o momento aqui onde nós poderíamos essencialmente fazer maior impacto em termos de mudança seria aqui. Sair daqui para cá. Em nível conceitual, o tema de processo parece simples, né? Mas olha só, agora a gente precisa definir quem faz o quê. Processos claros para todos, isso aqui é uma cadeia de processos em um nível de detalhe mais granular do que essa aqui. Mas é essencialmente a mesma coisa. Desde os dados até a análise, até o resultado final. Nós temos aqui várias cores. Todas as caixinhas pretas, decidimos que quem vai fazer é TI. Todas as caixinhas em amarelo, decidimos que quem vai fazer é o negócio. Tudo que está em laranja, decidimos que quem vai fazer é a nova área do CAO, o Chief Analytics Officer. E tem muita caixinha cinza aqui, né? Muita caixinha que o cara do negócio acha que deve ficar com ele, e o cara do centro de analytics acha que deve ficar com ele, e o cara de TI puxa a sardinha para ele, quando a tarefa é interessante e sexy. Quando a tarefa é complicada e bucha, ninguém quer. Mas também é uma área cinza aqui. Ninguém quer, continua sendo área cinza. Mas é um desafio, sim, interessante, sentar com a organização e definir exatamente quem vai fazer o quê. Porque mesmo em um modelo completamente centralizado, eu ainda preciso fazer isso aqui. Mesmo em um componente extremamente descentralizado, eu também preciso fazer esse negócio aqui. Isso é trabalhoso, porém é importante. E sem fazer isso aqui, nós continuamos sempre parando aqui. Nada vai daqui para frente. Absolutamente nada.
Um desafio super importante. Desafio número 6. E demorou bastante para eu falar dos dados, né? São 7 desafios, do 1 até 5 não tem nada a ver com dado. Talvez essa seja uma conclusão não óbvia da nossa conversa de hoje. Mas o tema do dado é importante, né? Eu mencionei, não dá para fazer analytics sem dados. E daí, isso que nós vemos aqui, em banco, acontece com uma frequência tremenda, em telco também. Que é o seguinte, algumas décadas atrás, as empresas começaram a automatizar os seus ERPs, os seus sistemas transacionais. Então, vai lá, SAP implementa aqui um sistema de manufatura. Vai uma outra empresa e implementa aqui um sistema de CRM. Você implementa os sistemas transacionais e os dados começam a ser gerados e começam a morar ao redor das aplicações, né? São dados tipicamente estruturados, são internos, né? Eu só vou guardar o que é importante. Mas a coisa interessante é o seguinte, eu acabo tendo os mesmos dados em várias partes da organização. O mesmo dado que está aqui, está aqui. E daí tem problemas de compatibilidade. E eu conheço organizações, instituições financeiras que chegaram a comprar a mesma fonte de dados externa do mesmo fornecedor 4 vezes no mesmo ano, por 4 preços diferentes. Por quê? Porque, olha só, CRM comprou a base de dados lá, mas agora marketing também quer. Marketing quer acessar a base lá do CRM, mas não tem a autorização. São 3 meses para ter autorização, agora a gente precisa criar o que eles chamam de chupa-cabra, porque não é compatível, então eu preciso bolar uma maneira de extrair um ETL. Conclusão, é mais rápido, mais fácil, mais barato eu ir para o fornecedor do qual eu comprei e comprar de novo, pela segunda vez, por um preço diferente. 4 vezes no mesmo ano, já vimos acontecer. Por quê? Porque você tem coisas que não se falam, dados redundantes e assim por diante. Sair deste mundo aqui para este mundo aqui, esse mundo aqui é o mundo ideal. Eu tenho um repositório só de dados para toda a organização, isso vem com vários benefícios. Esse mundo aqui dá uma dor de cabeça tremenda se você faz parte da equipe de liderança da empresa, porque o VP de vendas pergunta quanto que nós vendemos no ano passado, o analista de vendas fala, vendemos 1 bilhão e 200 mil. Daí o VP de marketing fala, quantos nós vendemos no ano passado? Ele vai lá para o de marketing dele, vendemos 1 milhão e 100 mil. Quem tem razão? Então, a mesma pergunta vai levantar respostas diferentes na mesma organização e dar uma confusão generalizada na reunião, decidir quanto vendemos, então não temos uma única fonte da verdade. Acabou a bateria, perdão. Não ter a fonte única da verdade é um problema bastante sério, mas esse é só um problema. Outro problema é o seguinte, você está pagando tudo aqui 2 vezes. Você pagou a aquisição de dados 2 vezes, 3 vezes, você paga manutenção 2, 3 vezes, você paga bug fixing 2, 3 vezes, suporte 2, 3 vezes. Então, tem um banco na América do Norte que saiu deste mundo daqui e chegou no mundo daqui, em uma jornada de 5, 6 anos, e eles economizam uns bons 45 milhões de dólares por ano de OPEX só no mundo de cá. E esse mundo é muito mais rápido, é muito mais seguro, e tem muito menos redundância e incerteza do que lá. Agora, dá um trabalho, porque, assim, aqui eu coloquei quantas caixinhas? 3. Em um banco legado que cresceu via aquisição, não são 3 caixinhas, são 3.200, 4.300, são milhares de caixinhas, então dá um trabalho significativo sair de lá para cá, mas a conta se paga. A conta claramente se paga. Então, esse desafio de democratização de dados é o desafio número 6, e o último desafio que eu vou colocar para vocês é esse aqui. Sim, tem que ter uma arquitetura informacional. E todas as empresas têm uma arquitetura alvo transacional,
Então, eles sabem que o sistema de faturamento tem que ser o sistema X, e o sistema, sei lá, de finanças tem que ser o sistema Y, assim por diante. Porém, nem todas as organizações definem com claridade qual é a arquitetura-alvo informacional. E o que acontece? Fica tudo solto. Então, por exemplo, na hora de ter ferramentas de visualização, uma área comprou o Power BI, outra área comprou o Tableau, outra área comprou o Qlik. Áreas diferentes na mesma organização têm todo tipo de aplicação lá dentro. Então, você está pagando caro, né? Porque tem redundância aqui, você não negociou licença, na hora de fazer isso aqui, falar com isso aqui, você provavelmente vai ter que pagar, na hora de você dar o suporte, isso aqui vai ser mais caro. Então, se recomendamos que as empresas dediquem um pouco de esforço para definir qual deveria ser essa arquitetura informacional alvo e daí fazer um plano de migração para desligar várias coisas para chegar lá. E esse tema está relacionado a esse tema aqui, né? Porque esse tema significa que eu vou desligar uma série de coisas. Só que eu vou desligar. Vou desligar várias coisas. Vou desligar. Eu vou economizar. Porque eu vou definir que, olha, digamos, sei lá, a ferramenta oficial para visualização é Tableau, para toda a organização. E todo o resto eu vou desligar. Inclusive as aplicações piratas que as áreas têm não dizem para ninguém. O que tem de aplicação pirata é super curioso, né? Desliga tudo e pronto. É isso então. Então, acho que alguns temas em soma, né? O que é não óbvio aqui? Acho que o tema não óbvio, em nível bastante macro, é que esse tema de dados e organização parece ser, dados e analítica, parece ser apenas sobre dados e analítica, quando, na verdade, o mundo é bem mais amplo e, olhando e rebatendo a nossa ferramenta de análise de maturidade, é só uma de 5 dimensões. Precisamos parar de olhar só uma, olhar as 5, e daí a gente consegue, no final do dia, começar a caminhar na direção que a gente quer caminhar, trazendo retorno para o acionista, se é uma empresa estatal ou governo, retorno para os cidadãos. Já fizemos isso também, né? Mas sem uma visão muito clara de onde queremos chegar e como chegamos lá, a probabilidade de perda de rota no caminho é bastante clara. Então, quando você não sabe onde você quer chegar, qualquer vento te leva em qualquer direção. Eu acho que é isso. Eu vou tomar todas as perguntas que vocês quiserem agora. Alguma outra pergunta, pessoal? Desculpa, eu pego e trago. Ótimo. Olá, eu queria saber como você vê esse processo de amadurecimento nas pequenas e médias empresas, porque acho que tem uma diferença de muito menos burocrático, mas muito menos dinheiro para investir também nessa estrutura toda. Pô, excelente pergunta, bem curiosa, né? Como tudo na vida tem o pró e tem o contra, né? Você é menor, pequeno, você tem menos recursos para investir, mas você também tem menos complexidade. Então, sim, vemos algumas pequenas empresas que conseguiram se sofisticar de uma maneira bem interessante. É possível? É possível. Talvez uma outra pergunta por detrás disso aqui é, essa régua que está ali, serve para empresas pequenas do tipo startups, de tecnologia, por exemplo? A resposta é não. As startups de tecnologia, muitas delas já nascem no nível 5. Porque a empresa já nasceu com um repositório de dados, já nasceu com processos automatizados. O Google nasceu, era um algoritmo. Então, as pessoas me perguntam, onde está o Google? Eu não estou vendo o Google lá naquela escala, cadê o Google? O Google não está aqui, né? O Facebook não está aqui, nenhuma das empresas está aqui porque nasceram já lá, nasceram no número 5. Nasceram no número 5, né? Então, é até covardia, a gente não compara. Nós vemos que essa escala aqui vale para negócios
legado, digamos assim, não vale para negócios pure play de tecnologia. Se a sua pergunta é, conheço eu alguma empresa pequena e média brasileira que está lá na frente? Pessoalmente, não, mas eu tenho certeza que algumas existem lá fora. Se você souber, me diz, eu quero visitar. Deixa eu puxar o gancho da pergunta dele. Então. E no setor público? Ah, ótima pergunta. Setor público. Tem sim. Tem uma empresa, eu vou dizer, Dataprev. Dataprev, eu vou dizer que é nota 3,5, entre 3 e 3,5. Eles têm alguns temas bem interessantes já resolvidos por lá. E, curiosamente, eles estão, sim, justamente essa parte mais com foco em dados e tecnologia está bem equacionado. O processo de organização talvez menos, mas eles têm sim uma ambição muito clara e tem muito talento bem interessante lá dentro. Então, eles têm um plano bem claro, uma jornada para fazer isso acontecer. Que mais? Tesouro Nacional, um pouquinho mais para baixo, mas não está, assim, não está muito abaixo da média, não. Perdão? IBGE, não conheço o IBGE. Perdão. Muda a escala? Bom, pessoal, dado o avançado da hora aí, vamos agradecer o Fernando. Muito obrigado.